Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Cirurgia Ortognática Transformando Faces, Sorrisos e Vidas. Eu sou o Dr. Carlos Alisson, cirurgião bucomaxilofacial, especializado em cirurgia ortognática. Neste episódio, nós vamos falar sobre a dor na mandíbula relacionada aos problemas nos maxilares e com a cirurgia ortognática. Bom, vamos direto ao ponto. A primeira pergunta, que é uma pergunta muito frequente que a gente acaba recebendo tanto nas redes sociais quanto no consultório, é: Dr. Carlos, qual o motivo ou quais os motivos das dores na mandíbula e as dificuldades para abrir e fechar a boca e para mastigar? Bom, a disfunção nas articulações temporomandibulares, as DTMs, são doenças de origem multifatorial. Vários fatores contribuem para o desenvolvimento da DTM, como, por exemplo, estresse, ansiedade, hábitos parafuncionais, que seria hábito de ranger ou apertar os dentes, que é o bruxismo ou apertamento dentário, o mau encaixe dentário, que é a má oclusão, e também, em algumas pessoas, uma questão hormonal. Então, esses fatores, o estresse, a ansiedade, hábitos parafuncionais, bruxismo e apertamento dentário, mau encaixe dentário e até uma questão hormonal, esses fatores juntos geram um processo inflamatório nas articulações temporomandibulares. E essas, por sua vez, quando estão inflamadas, começam a doer, a estralar, a crepitar e, em casos mais severos, a travar a mandíbula, e aí o paciente não consegue abrir a boca, fechar a boca adequadamente ou fazer as funções normais do dia a dia, como mastigar, por exemplo, falar, beijar e tudo mais. Uma outra pergunta muito comum, né, no consultório e também nas redes sociais é: quais os tratamentos para DTM? Né? E assim como a causa da DTM, da disfunção nas articulações, ela é de origem multifatorial, ou seja, vários fatores contribuem, o tratamento ele também é diverso. Então a gente tem várias formas de tratar e a forma de tratar vai variar de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então o tratamento ele não é uma receita de bolo. A gente não trata as pessoas igual. A gente trata de acordo com a necessidade de cada um. É um tratamento personalizado. Mas o que eu posso falar para você com muita tranquilidade é que a gente pode tratar com placa de bruxismo, a gente pode tratar com o uso do aparelho ortodôntico, a gente pode tratar através de fisioterapia, de acupuntura, de acompanhamento psicológico para tratar a ansiedade, acompanhamento psiquiátrico para controlar as crises de ansiedade, e também a gente pode tratar através de cirurgias. Então, existem as cirurgias minimamente invasivas, que são as cirurgias artroscópicas, em que a gente introduz uma câmera dentro da articulação. Então, é também um diagnóstico, a gente entende o que está acontecendo lá dentro através desse exame e desse tratamento, chamado artroscopia. A gente pode também fazer as cirurgias abertas, que são cirurgias com cortes nessa região, enfim. Então, como você pode perceber, a gente tem uma gama de tratamentos que podem ser utilizados e a gente vai direcionar de acordo com a necessidade de cada paciente. E a ideia é, a gente trata como se fosse uma escada. Então, a gente vai tratar primeiro as coisas mais simples, com menos invasividades, e se não for surtindo efeito, a gente vai aumentando a complexidade do tratamento. Bom, uma pergunta também muito frequente é o impacto das mudanças do estilo de vida no tratamento da DTM. Então, assim, um dos principais fatores causadores da DTM, da disfunção das articulações temporomandibulares, é o estresse e a ansiedade. Então, quando a gente se propõe a tratar de fato e de forma permanente, duradoura a DTM, a gente precisa de mudança de hábitos, a gente precisa de mudança de estilo de vida. Então, o controle do estresse, da ansiedade, através de hábitos mais saudáveis, como a higiene do sono, como prática de esporte, de exercício físico, o acompanhamento psicológico e algumas vezes psiquiátrico, a prática de hobby, enfim, coisas que mudem a rotina da pessoa, que diminua o nível de estresse e de ansiedade. Haja vista que hoje em dia a gente vive numa sociedade muito ansiogênica. Então, a mudança de hábitos, a mudança de estilo de vida é algo extremamente necessário para controlar o estresse e a ansiedade e, consequentemente, melhorar os sintomas da DTM, das disfunções nas articulações temporomandibulares.
Uma outra pergunta que é recorrente no consultório e também nas redes sociais é: quando eu devo procurar um cirurgião bucomaxilofacial? Quando eu tenho dor nas ATMs, né? Então, eventualmente, ter um episódio isolado de dor, de estralo, ele é normal. Agora, quando esses sintomas eles são persistentes, eles são prolongados, é sinal que alguma coisa está errada. E o melhor profissional para poder fazer essa avaliação, esse diagnóstico, é o cirurgião bucomaxilofacial. Então, se porventura você apresenta sintomas como dor, estralos, crepitações, que é um ruído como se tivesse areia no ouvido, se você tem algum tipo de restrição mais prolongada para mastigar, ir ao consultório odontológico é uma tortura, ficar muito tempo com a boca aberta, esses são sintomas claros e evidentes que você precisa ser avaliado por um cirurgião bucomaxilofacial, que vai te examinar, vai solicitar exames complementares para se chegar a um diagnóstico e, depois disso, planejar um tratamento para você. Bom, e a relação entre cirurgia ortognática e disfunção nas ATMs? A gente pode considerar a cirurgia ortognática como um tratamento para DTM? Então, isso foi um questionamento até que eu recebi recentemente de um paciente, de um seguidor aqui na rede social. Primeiro, a gente tem que entender que um dos fatores causadores da DTM, das DTMs, aliás, é o mau encaixe dentário, é a má oclusão dentária. Então, quando a gente pensa em cirurgia ortognática, a gente está falando numa cirurgia para tratar a deformidade dentofacial, que seria o mau posicionamento dos ossos maxilares. Então, parte do pressuposto que quando a gente faz a cirurgia ortognática para corrigir o mau encaixe dentário, a gente pode estar contribuindo para melhorar as disfunções das ATMs. Muitos pacientes que apresentam deformidade dentofacial, que é classe 3, ou seja, tem um queixo muito projetado, que é classe 2, que tem um queixo pouco projetado, tem uma mordida invertida, uma mordida cruzada, uma assimetria facial. Muitos desses pacientes, além de apresentarem a deformidade dentofacial, também apresentam uma disfunção nas articulações temporomandibulares. E aí, quando a gente pensa na cirurgia ortognática, a gente pensa em tratar a deformidade dentofacial, e isso vai ter uma repercussão tanto do ponto de vista estético, na face, na harmonia facial, mas, sobretudo, no encaixe dentário, na forma que o paciente mastiga. E isso vai diminuir a pressão nas articulações e tende a favorecer a melhora dos sintomas articulares. Então, para aqueles pacientes que apresentam deformidade dentofacial concomitante às disfunções nas articulações temporomandibulares, esses pacientes podem se beneficiar, sim, com a cirurgia ortognática no tratamento das disfunções das articulações temporomandibulares. Bom, o recado que eu quero deixar para você hoje nesse episódio é que as disfunções nas articulações temporomandibulares é uma doença de origem multifatorial que envolve tanto uma questão física quanto uma questão comportamental. E quando a gente fala de comportamental, a gente está falando de estresse e de ansiedade. Então, tem que ficar claro para você que uma das formas de tratamento muito importantes para a disfunção da TM é a mudança de estilo de vida e de hábitos ansiogênicos. E do ponto de vista físico, a gente está falando da correção da mordida. E muitas vezes o paciente que apresenta uma deformidade dentofacial, ou seja, uma alteração no posicionamento dos ossos maxilares, também apresenta DTM. Então, a cirurgia ortognática é sim uma possibilidade de tratamento importante para aqueles pacientes que apresentam essas duas patologias, a deformidade dentofacial e a DTM. Então, assim, se você tem dúvida em relação à DTM, à cirurgia ortognática, se você sente dores nos maxilares, se você tem estalos, ruídos articulares, como areia no ouvido, se você tem dificuldade para falar, para mastigar, procure um cirurgião bucomaxilofacial. Certamente ele vai poder te examinar detalhadamente, entender a sua necessidade e aí propor o tratamento adequado para o seu caso. Um abraço e até o próximo episódio.